Esses dias eu voltei a assistir o filme não porque eu queria rever a história, mas porque algumas histórias continuam conversando com a gente mesmo quando os créditos já terminaram. Continência ao Amor foi uma delas. E enquanto eu assistia, não conseguia parar de pensar na Kessia, nas bandeiras que ela carregava, nas causas que ela defendia, nas dores que ninguém via. E de repente, eu parei de enxergar uma personagem. Comecei a enxergar uma pessoa. E talvez seja justamente isso que esteja faltando em nós. Porque a gente aprendeu a identificar bandeiras antes mesmo de aprender a enxergar pessoas. Crescemos ouvindo o que era certo, o que era errado, o que era comum, o que era diferente. E sem perceber, essas ideias foram virando lentes. Lentes pelas quais olhamos o mundo inteiro. Talvez seja por isso que o diferente nos incomode tanto. Não porque sempre o entendemos, mas porque quase nunca fomos ensinados a nos aproximar dele. Fomos ensinados a observar de longe, a julgar de longe. Às vezes, até a temer de longe. Eu sou cristão. Carrego comigo uma fé, uma tradição, convicções que fazem parte de mim. E justamente por causa dessa fé, uma pergunta não sai do meu coração. Quando foi que deixamos de enxergar pessoas? Quando foi que uma opinião passou a valer mais do que uma história? Quando foi que um rótulo passou a falar mais alto do que um nome? Porque antes de qualquer bandeira, existe alguém. Alguém que ri, alguém que chora e que chora escondido. Alguém que sente medo, que já perdeu pessoas, que sonha, que também tenta encontrar um lugar no mundo. Às vezes, me assusta perceber como ficou fácil transformar alguém em inimigo. Basta pensar diferente. Basta viver diferente. Basta existir de uma forma que não entendamos. E de repente, a humanidade desaparece. Não estou dizendo que precisamos concordar com tudo, nem que devemos abandonar aquilo que acreditamos. Convicções existem e elas importam. Mas existe uma distância enorme entre não concordar e deixar de amar, entre permanecer fiel ao que se acredita e esquecer que o outro continua sendo humano. Porque respeitar nunca deveria depender de concordância. Respeitar deveria nascer do reconhecimento de que toda vida carrega uma dignidade que nenhuma discussão é capaz de apagar. Às vezes, penso em Jesus, e quanto mais leio os evangelhos, mais percebo uma coisa. Ele nunca começou pelas etiquetas. Começava pelas pessoas. Antes do pecado, havia alguém ferido. Antes do erro, havia uma história. Antes do julgamento, havia um coração. Talvez seja por isso que tanta gente se aproximava dele. Porque antes de corrigir, ele fazia o outro se sentir visto. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando no nosso tempo. Olhos que enxerguem além das bandeiras, além das opiniões, além das discussões. Olhos capazes de encontrar pessoas. Porque no fundo, todos nós estamos tentando sobreviver às nossas próprias batalhas. Todos nós queremos ser compreendidos. Todos nós carregamos feridas que ninguém imagina. E talvez a humanidade comece exatamente aqui. No instante em que deixamos de perguntar de que lado essa pessoa está e começamos a perguntar: como será que ela chegou até aqui? Talvez o mundo não precise de mais discursos. Talvez precise de mais escuta.
mais presença, mais compaixão. Porque, no fim das contas, as bandeiras podem explicar no que alguém acredita, mas nunca serão capazes de contar toda a história de uma pessoa.